do apóstolo Paulo aos Romanos, por favor. Estaremos a meditar no capítulo 8. O Senhor está em nosso meio. Carta aos Romanos, capítulo 8, e um versículo que nos chama a atenção: e seja feito a vontade do Senhor. O versículo de número 26. Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 26. Aleluia. Aos que puderem, podem nos acompanhar aqui na tela. Versículo 26 e 27, que nos diz: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Por favor, toma seu assento com toda a sua gentileza. A carta que Paulo escreve à igreja em Roma é uma carta onde se fala-se a respeito muito da graça de Deus, e Paulo contesta muito a respeito ao conhecimento profundo da fé em Cristo Jesus à igreja de Roma. O primeiro capítulo, aos primeiros versos iniciais, Paulo, ele manifesta o seu louvor a Deus sobre todo um contexto onde geograficamente Jesus tem sido glorificado em Roma. Haja visto que a história nos relata e faz com que Paulo tenha tamanha manifestação no seu louvor com a obra que está sendo realizada em Roma, por conta do histórico dos romanos, um histórico de depravação, um histórico de completamente de mentes deturbadas, fora do preceito e dos caminhos do Senhor. Aos que conhecem os versos iniciais, Paulo manifesta de tal modo o seu louvor à igreja que se inicia e que se está fundamentada em Roma, dizendo que em todo o mundo é anunciada a vossa fé, por conta do grande testemunho que a igreja de Roma tem dado e a força como se tem propagado o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. O que destaca também do capítulo 1 é exatamente aquele verso onde Paulo manifesta a sua satisfação de pregar o evangelho de Cristo, usando o termo: não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus
para a salvação de todo aquele que crê. Quando Paulo usa a expressão evangelho, no grego, a palavra diz ser euaielios. Euaielios quer dizer boa notícia, boa mensagem. Paulo, ele está dizendo, não me envergonho, trazendo uma significativa, mais fácil no linguajar. Paulo está dizendo, eu não me sinto constrangido em falar desta boa notícia, dando a nós a entender que Paulo, ele manifesta esta satisfação devido à forma como esta boa notícia se deparou com a vida dele, uma vida completamente regressa, uma vida que o levava a passos largos ao inferno. E com esta boa notícia, o evangelho, a palavra da salvação, tirou Paulo da rota que o conduziria a uma possível ruína mortal. Mas o Senhor, pelo evangelho, pela boa notícia, trouxe Paulo a sua maravilhosa graça, a sua maravilhosa salvação, salvando então das trevas para a sua maravilhosa luz. E no entanto, Paulo teve experiências com esta boa notícia, com Jesus Cristo de Nazaré, aquele que pode salvar, aquele que pode libertar, aquele que pode tirar o homem do laço do diabo e lhes conduzir a uma salvação eternal. Paulo teve experiências fortíssimas com o Senhor, muitas experiências que se destacam em período de perseguição, experiências que se destacam em período, muitas vezes, de prisões, experiências que se destacam, muitas vezes, diante da calúnia, diante dos açoites. As experiências com o Senhor se destacam sobre nossa vida num período de perseguição, aonde Jesus se manifesta para o seu povo, voltando no Antigo Testamento, no deserto. Você vai ver de multiformas Deus manifestando a sua glória sobre a vida do seu povo no deserto. Eu acredito que aonde você mais presenciou a presença de Deus, que de fato sempre está conosco, mas de fato a presença do Senhor você viu de uma forma extraordinária, foi nos momentos em que o seu coração dizia, você está só, mas Deus se aproximou de você e disse, você não está só, eu estou aqui com você, eu estou do seu lado, eu estou te fortalecendo. Logo, sempre desta maneira, com experiências fortíssimas, diante de perseguição, aonde Paulo não era para cantar, a presença de Jesus encheu os coração dele, porque ninguém consegue manifestar a sua satisfação se Jesus não tiver morando em seu ser, morando dentro de si. Mas quando Jesus está morando dentro de nós, observa, você está passando pelos dias mais difíceis na sua vida, mas quem tem a presença de Jesus, não dá o braço a torcer, ainda que o diabo diga, ela vai desviar agora, ele vai parar de ir agora, ele vai parar de servir agora, mas observa, que nos momentos de mais fragilidade, que nos momentos de mais vulnerabilidade emocional, de instabilidade psicológica, Jesus se fez presente na nossa vida, e olha nós aqui, erguendo a nossa mão, e cantando o hino da vitória. Eu acredito, que todos nós aqui, particularmente, individualmente, pessoalmente, passamos por conflito, porque não somos diferentes
um dos outros aqui somos pessoas comuns, mas mesmo passando por momentos difíceis, mesmo passando por momentos de limitação, mesmo passando por momentos de dor, a presença de Jesus nos fortalece. A presença de Jesus nos coloca de pé. A presença de Jesus nos anima. Quem de nós aqui, com o coração amargurado, com o coração angustiado, já pensou muitos momentos de aflição, já passou por grandes atritos, conflitos psicologicamente, mas diante dos seus conflitos, você disse: eu vou adorar a Jesus. Existia uma força que queria fazer com que você ficasse sobre uma cama. Existia uma força que fez com que você ficasse em casa choramingando, trancado no quarto. Por que você não ficou em casa? Presença de Jesus. Por que você não ficou trancado dentro daquele quarto, às vezes com o controle nas mãos sobre um sofá? Presença de Jesus. É muito bom saber que mesmo em momentos de dor, Jesus se faz presente na nossa vida. Tem coisa melhor do que ter essa presença morando em nosso coração? Não tem. Aleluia, porque a presença de Jesus nos fortalece, nos dá vigor e nos faz cantar o hino da vitória. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Paulo teve muitas experiências. Paulo passou por grandes situações. E acredita, a gente fazemos algumas perguntas assim: olha, por que eu estou passando disso, não é verdade? Em algum momento a gente pensa assim, ninguém é diferente um do outro. Em algum momento a gente pensa: poxa Deus, está difícil. Por que isto? Eu não suporto mais. Alguns momentos da nossa vida a gente fazemos tais perguntas. E não há um pecado em fazer pergunta para Deus. Não é murmurar você fazer indagações por situações que você não compreende, por situações que você não entende. Observa que a Bíblia é muito clara em respeito a isto. Que o Salmo 121, o que o personagem diz? Eleva os olhos para os montes, mas olha a pergunta: de onde me virá o? É uma pergunta. Não há erro em fazer perguntas. Mas interessante é que a cada processo que a gente passa, aquilo amadurece em nós. A cada situação que a gente passa, nos deixa mais convicto sobre o trajeto que estamos percorrendo. A gente amadurece com as lições, com as crises, com as dificuldades, com as lágrimas, com as amarguras, com as grandes dificuldades que a gente passamos, com as portas que se fecharam. A gente amadurece, porque a gente vai aprendendo lições dentro daquele contexto. E uma grande lição que todos nós temos em comum é a provisão. Sim ou não, igreja? A provisão. Todos nós temos em comum. Sabe por quê? Porque em meio a muitas portas que se fecharam, Deus não deixou nenhum de nós desamparados. Em meio a crises que nós passamos, olha onde nós estamos. Em meio a dificuldades, em meio a tantas lágrimas que já caíram dos nossos olhos, olha onde nós estamos. Estamos aqui, firmes na rocha. Não é porque somos o melhor, mas porque sua presença não nos desamparou. Amigos talvez se ausentaram, pessoas se afastaram de você, mas o mais importante é que Jesus esteve com você, Jesus esteve do seu lado, Jesus esteve te acompanhando, quando nos piores momentos, nos piores dias da sua vida, nos momentos em que você mais se sentiu só, nos momentos em que você não viu ninguém, mas a presença de Deus estava ali, te blindando.
A presença de Deus estava ali, sendo como um escudo para a sua vida. A presença de Deus estava ali, te guardando de todos os ataques que vieram para te acabar, para te ceifar, para te destruir. Se fosse por suas condições emocionais, psicológicas e físicas, tu não estava nessa noite adorando a Jesus. Mas o que te faz estar nesse recinto é porque muita gente te abandonou, e você sabe muito bem disso. Mas Deus nunca te abandonou, e eu louvo a Deus por isso, porque o mais importante não é eu ao teu lado, e nem muito menos você ouvindo a minha voz dizendo que eu estou com você, porque eu sou ser humano, eu sou falho, e em dado momento da tua vida, você pode ficar completamente cabisbaixo comigo, porque em algumas situações eu não vou conseguir te acompanhar, mas que pouco importa se eu esteja te acompanhando ou não. O mais importante é que o Deus que te chamou, Ele vai te acompanhar, não vai te abandonar. Ele é o ajudador deste povo, aleluia, aleluia. Simplifiquei muita coisa, hein? Olha o que Paulo está dizendo. Ó, quando a gente amadurece, chega um tempo que a gente começa a compreender aquilo que nós não compreendíamos. Chega um tempo que a gente entende aquilo que a gente não conseguia entender. Encontrávamos dificuldades para entender. Por que eu passo isso? A questão não é o porquê, é o propósito que Deus tem sobre essa fase que você não consegue compreender. Existe um propósito para cada caminho que nós estamos percorrendo. Existe um propósito sobre cada lições que a gente adquire na nossa vida. Existe um propósito. Existem situações que você passa, que dependendo se esta lição, algumas situações forem semelhantes ao que você passou, você consegue talvez ser flexível e conseguir até mesmo sanar, resolver alguns problemas que você um dia já passou. A gente consegue similar situações. É interessante isso. Olha a experiência, irmã. Que tremenda a experiência com o Espírito Santo. Ter experiência com o Espírito Santo é a coisa mais importante, e todos nós devemos procurar ter experiências com Deus. Olha a lição que Paulo dá nesse exato momento. Lição de quem tem experiência com o Espírito Santo. E não é só em palavras, mas as marcas estão no seu corpo. As marcas de um açoite. As marcas de uma prisão. As marcas do ataque visível, nítido do adversário contra a sua vida. E nos momentos em que o adversário disse: dessa você não escapa, Deus foi lá com mão forte e tirou ele das garras do adversário e disse: não é o tempo ainda. São marcas. Olha a experiência de quem teve uma experiência real com o Espírito Santo. Ele diz: e da mesma forma, o Espírito ajuda em nossas fraquezas. Existem uma série, um universo de situações que pode nos levar a fraquezas. Existem muitas razões que podem nos conduzir a uma fraqueza.
Só que Paulo está dizendo com propriedade. Isto é palavra de quem não é o super-herói. Isto é palavra de quem não é o super cristão. Isto é palavra de quem possa ser a influência, possa ser uma referência, mas isto é palavra de quem não é o melhor. Isto é palavra de quem está dando legalidade, está assinando: olha, eu sou dependente do Espírito Santo. Se eu estou de pé, é porque o Espírito Santo me ajudou na minha fraqueza. Se eu estou de pé, se eu sobrevivi aos açoites, é porque o Espírito me ajudou na minha fraqueza. Se eu sobrevivi às calúnias, às injúrias, porque o mesmo Paulo diz: o que nos separará do amor de Cristo? A perseguição, a fome, a espada, a peste. O que nos separará? O Espírito Santo é aquele que nos fortalece. Não somos o melhor, mas se tivermos o Espírito Santo na nossa vida, vamos sobreviver àqueles ataques que o adversário tem dizendo que nós não vamos sobreviver. Se somos dependentes do Espírito Santo, a gente vai sair desta fragilidade, talvez emocional, desta fragilidade psicológica, desta fragilidade física que o diabo tem tentado nos colocar em uma grande ruína. Seja dependente do Espírito Santo e você vai se pôr de pé mais uma vez. E quantas vezes você for dependente dele, será quantas vezes você vai ficar de pé e Jesus vai ser glorificado na sua vida. Aleluia. É muito bom ter experiências. É muito bom saber que não andamos só. Imagina só, você entra num cárcere, aparentemente vulnerável, envergonhado, ao seu ponto de vista, no sentido natural dos fatos. Aí o Espírito Santo entra com você e te exalta aonde supostamente aparenta você estar sendo humilhado. É tremendo ou não é isso aqui? Aos olhos dos magistrados, após expulsar o demônio daquela moça que tinha um espírito de adivinhação, que dava lucros aos seus senhores, Paulo foi humilhado moralmente, fisicamente, exposto à sua nudez, levado sob humilhação a uma prisão. Só que Deus, quando tem um propósito na sua vida, só que quando você tem experiência com o Espírito Santo, até quem assediou a sua vergonha verá Deus se manifestando sobre a tua história. Até quem queria te ver por baixo verá a glória de Deus ser derramado sobre a tua vida. Pode te colocar em lugares difíceis, achando que você nunca mais vai crescer. Pode pessoas te colocar em lugares para te ver lá embaixo. Pode pessoas te humilhar de todos os aspectos e de todos os modos possíveis para fechar a tua boca. Mas se você tem a experiência com o Espírito Santo, se o Espírito Santo mora na tua vida, aonde você estiver, você pode estar debaixo de humilhação aos olhos da sociedade, mas Deus vai lá, te busca, te faz crescer no lugar da tua humilhação e te faz cantar o hino da vitória. E se tem alguém que acredita nessa palavra, dá glória para Jesus. Descansa o seu coração
Talvez o lugar que você esteja é lugar de humilhação. Talvez o lugar que você esteja é lugar de opressão. Talvez o lugar que você esteja é lugar de vergonha. O Deus que te chamou vai te exaltar. Aonde você pisar a planta dos seus pés, tu não vai ser envergonhado pela vontade do inimigo. Tu não vai ser envergonhado pela vontade do opressor. Este lugar que você se encontra será o centro das atrações, onde a glória de Deus será glorificada, será manifesta, o poder de Deus será revelado sobre a história da tua vida. Alguém acredita no que eu estou pregando aqui, meu Deus do céu? Eu acho lindo o texto, porque o texto diz assim: olha, o Espírito ajuda nas nossas fraquezas. Sabe o que está dizendo, presbítero? Em estados de limitação. Fraquezas não é lugar confortável. Fraquezas não é lugar estável. Se fala-se a respeito de fraqueza, a gente, é óbvio que em sã consciência a gente falamos de dias difíceis, dias de cansaço, dias que, se dependendo da situação, a pessoa não consegue se pôr de pé, se posicionar. É perda da posição. E dependendo do caso da fraqueza, para algumas pessoas, dependendo das pessoas, sente o odor de você, não querem estar perto de você, não querem estar ao seu lado, não querem te visitar, para não acabar vindo retaliação do odor da pessoa que está caída. Mas eu agradeço o nosso Espírito Santo, porque no momento em que muita gente te abandona, você recebe uma visita inédita do céu. Nos momentos em que pessoas não te visitam, não te apoiam, não pegam na tua mão com medo de se contaminar, o Espírito Santo é aquele que ajuda. Sabe o que isso quer dizer? Independente de qual seja o seu quadro, eu pego nas suas mãos, eu te dou o abraço, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te coloco de pé. Paulo está dizendo: eu não sou o melhor, mas existe um amigo aqui que você pode contar em todos os momentos da tua vida. Tu pode estar no mais profundo abismo, Ele vai te colocar de pé, vai te resgatar. Esse é o nosso Deus, aleluia. Amigo, as lições que eu aprendi na prisão. Existem situações que a igreja não vai visitar. Existem situações que Deus não permite ninguém também te ver. Porque o próprio Deus quer se revelar para você. Quando Paulo estava na prisão com Silas, quem foi visitá-los? Só os céus. Quem sabe nesse momento em que você pergunta: ninguém me visita. Quem sabe nesse momento em que você se lamenta, fica se conflitando: ninguém nunca mais me ligou.
As pessoas me veem, não me cumprimentam. Quem sabe nesse exato momento, os céus não queiram ouvir a sua voz, porque a Bíblia diz que Paulo e Silas, mesmo passando pelo processo da crise, eles estavam louvando a Deus. Quem sabe os céus nesse exato momento, Ele está buscando o teu clamor. Ao invés de buscar o clamor, ao invés de buscar ajuda, ao invés de buscar consolo em quem não pode te ajudar, olhe para o céu, porque eu tenho certeza que se você olhar para o céu, a melhor visita vai te visitar, a melhor pessoa vai de encontro com você, o melhor amigo vai te abraçar. Quem é? Jesus Cristo de Nazaré. Esse está disposto a te auxiliar. Recebe a ajuda do Espírito Santo aonde você estiver, independente da crise que você esteja passando, Ele pode te ajudar. E existem extremos. Olha o que diz o texto. Porque o Espírito ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Existem situações que a gente está naquele dia, e quem nunca passou por isso, que até o diálogo com Deus parece que fica distante, né? Só que é muito bom. Mas quem nunca passou por isso? Em dias que você não conseguia clamar, mas em nenhum momento você se afastou. Por que você não se afastou? Porque o Espírito, isso é comunhão que o Espírito tem conosco, estava intercedendo por nós, com gemidos inexprimíveis. Os dias não têm sido fáceis. Há uma série de limitações. Há um contexto onde cada um de nós temos uma fraqueza interna. Às vezes não é manifesta, mas pelo fato de não ser manifesta, não significa que não estamos fragilizados, fracos. Uma gravata não diz sermos uma pessoa forte. Um paletó não diz sermos uma pessoa forte. Só que Cristo conhece o coração. Ele sonda o coração. Está no texto. Sonda o interior. E Paulo está dizendo que o Espírito ajuda na fraqueza. Se depender do ser humano, em sua essência natural, não fica de pé. Se depender do ser humano, com seus raciocínios, com seus ideais, não permanece. Mas o que faz a gente permanecer é que estamos ligados a uma videira que é verdadeira. Esse é Jesus de Nazaré. Essa é a noite daquele que está fraco em casa, encontrar ajuda no Espírito que pode lhe auxiliar.
Esta é a noite daquele que adentrou por estas portas, passando por dias difíceis, passando por dias de grande fadiga. Essa é a noite de você entender que nós não somos os seres mais fortes, mas tem o Espírito Santo aqui, que pode nos fortalecer nos momentos de fadiga, que pode nos fazer cantar o hino da vitória. Eu convido você, que você vai ter uma virada radical na tua história, se convidar a presença de Jesus para te ajudar. Eu convido a você a se dedicar mais, a orar mais, a estar na presença daquele que pode fortalecer a sua alma. Aleluia. 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 Quem sabe você esteja se sentindo fraco. Quem sabe você esteja ouvindo esta palavra, mas esteja passando por momentos, como diz a Bíblia, de fraquezas. Experiência, né? Experiência. Paulo está dizendo, existe um contexto pessoal que não é fácil. Mas para esse contexto pessoal que não seja fácil, presença de Jesus. Presença de Jesus. Aonde você estiver, por favor, se coloque de pé. Presença de Jesus. Estás fraco? Estás cansado? Presença de Jesus. Hoje, a mensagem é pastoral. Que você entenda, nada melhor do que a presença de Jesus. Talvez estamos cercados de pessoas. Existe muito contexto de fraqueza. Há quem se sinta só, há quem possa dizer, pastor, eu tenho pessoas ao meu redor. São conflitos internos, fraquezas, que ainda não foi manifesta no social. Só que Jesus vai pegar toda essa raiz. Se você se sente dependente de Jesus, você vai sair de pé, você vai continuar andando, você vai estar marchando nesse processo de fraqueza. A Bíblia diz que Ele nos ajuda. Sabe o que é isso? Eterna dependência. O texto não está dizendo Ele arranca a fraqueza, mas Ele ajuda. Sabe por quê? Para a gente continuar sempre dependente da ajuda dEle. Se algum momento a gente sair, aquela fraqueza vai tornar-se pesada, vai nos derrubar. Mas para que isso não venha nos derrubar, precisamos da ajuda dEle. Só Ele pode nos ajudar. Só Ele pode nos auxiliar. Porque de conselho para conselho, em tempos de fraqueza, muita gente teve conselho, sabia disso? Mas pelos conselhos não permaneceu de pé. Mas a presença de Jesus, Paulo deixou bem enfatizado, é o Espírito Santo que ajuda nas nossas fraquezas. Não adianta buscar auxílio em áreas que o homem não consiga te auxiliar.
saiba entender aonde cabe uma ajuda física e aonde o negócio é só com Deus. Saiba separar situações que você esteja passando. Talvez o seu confessionário, para alguns ouvidos, seja muito em vão. Paulo está dizendo, o Espírito ajuda nas nossas fraquezas. Paulo está dizendo que essa área aí, só Deus que entra. E você sabe qual é o tipo de fraqueza que você tem, que talvez o ideal não seja você contar para alguém, mas você pedir o auxílio do próprio Deus. Do próprio Deus. Do próprio Deus. Talvez este seja o momento. Algumas pessoas não sabem fazer essa separação, talvez nunca ouviu sobre isso. E por conta de uma ansiedade para solucionar tal situação, comentou. O que resolveu? Nada. Porque Paulo já deixou bem enfatizado. O Espírito ajuda em nossas fraquezas. Porque não sabemos pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós. Com gemidos. Ele ajuda e intercede. Coloque a mão no seu coração, por favor. Senhor, te agradeço, ó Pai, por esta palavra tão linda que o Senhor falaste conosco. Obrigado a Deus pela vida de cada um dos seus filhos, Senhor, que receberam da tua porção esta noite. Senhor, ajuda, Senhor, esta irmã. Ajuda, Senhor, este irmão. Senhor, reconhecemos, ó Pai, que dependemos da sua ajuda, Senhor, para a sobrevivência espiritual, Senhor. Porque sabemos, ó Deus, que se o Espírito, Senhor, estiver vivificado, Senhor, a carne, Senhor, é mortificada, Senhor, pelo poder do Espírito que está sobre nossa vida. Deus, dependemos de Ti, ajuda este irmão, esta irmã, Senhor, que está no seu recinto, que está na sua casa, Senhor, os irmãos que nos assistem, ó Deus, pelas mídias sociais, ó Pai, que o Senhor Deus visita a vida de cada um, ó Deus, ministramos a sua palavra com tremor e temor, Senhor, diante do Teu altar, nós confiamos, ó Deus, em tudo quanto a qual o Senhor revelaste para a nossa vida esta noite, que o Senhor Deus possa ajudar cada um, Senhor, a permanecer firme, a estar firme, a continuar firme, Senhor. Abençoa, ajuda o teu povo, Pai, fortaleça o teu povo, enche-os, ó Deus, com a sua presença, enche-os, ó Deus, com a tua grandeza, que o teu Espírito Santo dê força, que o teu Espírito Santo dê vigor, que o teu Espírito Santo, Senhor, venha animá-los, ó Deus, para toda boa obra, onde o seu nome está sendo glorificado. Se havia falta de vigor na oração, traga o vigor para orar. Se havia falta de vigor para ler a Bíblia, Pai, dê vigor, Senhor, é o Senhor que pode ajudar, Senhor. Se havia falta de vigor no jejum, traga o vigor para este teu filho, tua filha, Senhor. Abençoe, ó Deus, este povo que vieram, Senhor, para receber da tua palavra, e enche-os, ó Deus, com a sua glória, em o nome de Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus.